a gente tem que tirar o chapéu e bater palma e colocar uma estátua para cada um de vocês. Ainda mais num momento como esse, que é de uma assembleia, que, na verdade, traduz em números todo o esforço de uma gestão e de um trabalho. Então, primeiro, parabéns a todos, são sobreviventes, lutadores, né, por um Brasil melhor, por uma manhã melhor. Eu estou vindo agora de uma live com o Paulinelli, eu fiquei muito emocionada, e saindo do Paulinelli para conversar com vocês, né, na indústria de laticínios, eu estou em casa, né, porque ele foi indicado para o Nobel da Paz. Então, ele estava numa live com o sistema OCB, e contando a história, né, de como que foi o nascimento da Embrapa, o investimento em pesquisa, e depois a incorporação do Cerrado como nova fronteira agrícola, e essa explosão do agronegócio no Brasil. Mas a gente ouvindo parece que foi fácil, né? Só que os tempos, né, ultimamente as coisas não estão tão fáceis assim. Então vamos conversar e ter fé no Brasil, não é a palestra, acima de tudo uma conversa com vocês, porque eu estou aqui para aprender com vocês que fazem o dia a dia da indústria do leite no estado e no país e também no mundo, aqueles que exportam. Vou pedir licença para compartilhar a tela. Tela inteira, vamos compartilhar. Entrou aí, gente? Entrou a tela? Entrou. Sim. Tá, então agora eu vou pôr no modo de apresentação. Isso. Opa, mas ela pulou 2 aqui. Desculpa que ela ficou com vida própria. Bom, então nós estamos no século XXI, em 2021, um século marcado por muita velocidade e muitos eventos próximos uns dos outros, o que a gente chama de eventos sistêmicos, que são uma característica desse aumento e dessa força da globalização. E quais foram esses eventos que nos conduziram até aqui de uma maneira diferente, se eles não tivessem acontecido? O primeiro deles foi em 2001, enquanto a gente estava pensando no bug do milênio, os terroristas estavam pensando em derrubar as Torres Gêmeas. E em 2021, num primeiro momento, o efeito do ataque às Torres Gêmeas, do ataque terrorista, ele foi muito similar àquele medo que se apossou da gente no início da pandemia. Era o medo do desconhecido, né? O vírus era como se fosse um terrorista em cima das nossas cabeças, que a gente não sabe em que gotícula que o vírus está. Então, o que causou, num primeiro momento, em 2001, uma crise muito forte, foi a perda de mobilidade das pessoas, com um fechamento muito forte também do setor de serviços, mas não foi uma coisa bem mais rápida e bem mais leve do que o que nós estamos vivendo hoje. Depois de 2021, nós tivemos um evento que foi a quebra do Lehman Brothers, que startou e demonstrou, né, deixou claro a fragilidade do sistema financeiro, principalmente o americano, que havia alavancado em cima do sistema de hipotecas de casas, né, no setor imobiliário nos Estados Unidos, criando uma bolha e uma perda muito grande, principalmente para o setor financeiro, que acabou chegando nas empresas em geral e nas famílias, que foram as mais prejudicadas, né? O pessoal perdeu muito emprego, muita renda, foi uma crise que os Estados Unidos jamais tinham vivido depois da Segunda Guerra Mundial. Então, essa crise se abateu sobre o mundo, mas, como eu disse, contaminando muito o sistema financeiro num primeiro momento. Mas foi um momento de quase que uma paralisação, de muito medo do crédito, o que paralisou a atividade econômica. E agora, em 2020, na hora que o Brasil estava prontinho para crescer, a gente se depara com uma pandemia que até março, né, até no dia 14 ou 15 de março, eu não lembro bem a data, que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, decretou a pandemia. Uma semana antes, eu participei de uma live com o economista-chefe da OCDE, e nessa live ela falava sobre a epidemia chinesa que iria reduzir o crescimento global,
mas que o mundo iria crescer, o Brasil ia crescer, a China ia crescer, e, de repente, a velocidade do vírus foi muito maior do que qualquer projeção, inclusive da OCDE. Então, o vírus ele surgiu de uma forma rápida e letal, e trouxe, de novo, uma perda de mobilidade e, principalmente, atacou o setor de serviços. E o setor de serviços, hoje, no mundo moderno, onde a população migrou para os grandes centros, o setor de serviços responde, tanto na zona do euro quanto nos Estados Unidos, por mais de 90% na formação do PIB. O PIB, Produto Interno Bruto, ele é expresso em dinheiro, mas ele não é dinheiro. Ele é a soma dos bens e serviços produzidos por uma economia. Se você fecha o setor de serviços, responsável por 90%, na confecção daquele produto interno bruto de um país, de uma região, a economia global entra na maior crise desde a Segunda Guerra. Então, a gente está vivendo a Terceira Guerra Mundial e com um efeito em cima da atividade econômica pior do que a crise de 29 e pior do que uma Segunda Guerra Mundial. E quais são as características desse século tão maluco, tão intenso, O nome desse século é intensidade. É um século onde tudo se transformou em commodity. Então, o que você tem que fazer? Você tem que vestir a noiva. Então, você tem que pegar aquilo que todo mundo acha que é uma commodity e transformar num produto ou num serviço pela customização para atender ao seu público. Então, é um século em que você não vende apenas o seu produto e o seu serviço, você vende a sua história, você vende a forma de você produzir. Daí, essa importância tão grande que vem tomando o meio ambiente, o social, e a governança sob o aspecto da transparência dos números do negócio e a forma que aquele negócio trata tanto os seus acionistas, os seus proprietários, os seus colaboradores, como todos aqueles envolvidos na atividade econômica para produzir aquele bem e aquele serviço. E isso vai só se intensificar. Voltando agora, o Alisson, no final da fala dele, e falando para vocês, que são tão importantes na produção de leite e seus derivados para Minas e para o Brasil, ele falou que agora a segunda fase, quer dizer, o Brasil já assumiu o protagonismo dele como produtor global de alimentos. Agora nós vamos assumir o protagonismo na produção de alimentos naturais. É o que a humanidade vai buscar agora, é a qualidade daquilo que ela ingere para ela sobreviver. Então, a busca agora é por alimentos cada vez mais saudáveis. E esse histórico de saúde, da forma de produzir, isso vai fazer toda a diferença no preço e no consumo, porque o preço vai deixar de ser a variável mais importante, acredito eu, para o consumo, dada a necessidade de sustentabilidade do planeta. Então, o alimento sustentável ou produzido de forma mais sustentável, mais orgânica, esse alimento terá um diferencial muito grande no mercado. Então, estamos num século que não vende mais simplesmente o produto ou o serviço, ele vende um conceito, ele vende a marca, e a marca tem que ser fortalecida todos os dias por aquilo que ela carrega. Além disso, estamos num século onde a economia compartilhada chegou para ficar. E aqui no Brasil, eu sou fã de carteirinhas, eu sou cooperada e sou fã do cooperativismo. O cooperativismo ele tem crescido de uma forma muito mais intensa do que qualquer coisa no país. O Sicoob, eu vi os números na semana passada, que é o cooperativismo de crédito, um dos bancos cooperativos, tem Sicredi e Sicoob, teve um crescimento de 34,4% na crise. Hoje eu ouvi do Márcio, que é presidente da OCB, que as cooperativas do agro cresceram em média 12%. Então, a economia compartilhada, pela forma que ela é praticada, ela tende a crescer, porque a humanidade está procurando a prosperidade, não só o lucro.
E a prosperidade, ela está ligada a esse cluster que as cooperativas fazem nas localidades aonde elas se instalam, porque elas puxam os fornecedores de muita coisa. Então, geram uma riqueza maior nas comunidades onde existem cooperativas, né, aquela soma de pessoas para produzir alguma coisa, do que aquelas cidades que ainda não têm uma cooperativa. Eu vou dar um exemplo: o IDH das cidades que têm cooperativas, ele geralmente é maior do que as cidades que não possuem cooperativas, qualquer uma delas. A outra coisa que a gente chama atenção para esse século é a velocidade com que tudo acontece. De 2001 até agora, né, em 20 anos, olha por tanta coisa que a gente já passou, e crises, né, capazes de mudar a precificação dos ativos pelo mundo afora. Então, a velocidade, ela traz, juntamente com ela, um aumento significativo do risco. Então, hoje, o nível de risco da atividade econômica, da economia, ele é muito maior do que no século passado. Antes, as coisas aconteciam, elas se repetiam. Hoje não existe repetição, existe inovação. E se você ficar repetindo, outro vai passar na sua frente, dada a velocidade de propagação da informação. A informação hoje ela é democrática, tá? Ela está aí para todos. Quem quiser entra no Google, você fica sabendo do que você quiser. Então, essa democratização da informação, com o apoio da tecnologia, deixou o mundo em tempo real. Então, a gente tem que ficar ligado na tomada 24 horas por dia. E agora, com a pandemia, nós tivemos uma velocidade ainda maior do transporte, da transferência dos negócios físicos para o meio digital. Os negócios vão continuar a acontecer, o físico vai ser entregue lá na ponta, mas a forma de fazer negócio, as lojas, os shoppings, eles foram de uma forma veloz para o meio digital. Então, surge a necessidade de tecnologia e de logística, porque você tem que entregar. Não adianta você ter uma boa plataforma se você não consegue fazer a entrega do seu serviço ou do bem que você produz. Mas a velocidade agora e a interatividade dos negócios, ela está muito maior dada as plataformas de negócio, quer dizer, esse supermercado, hipermercado, esse varejão e atacadão virtual que entrou na vida da gente. E esse é esse século XXI que está aí para a gente administrar e transformar. Sobre conceito, eu peguei esse exemplo da Riachuelo, que me chamou muita atenção. Então, é o século também da diversidade, né? Então, eles usaram 3 mulheres, uma branca, uma negra, uma morena, uma mais jovem, uma mais ou menos aí na faixa dos 30 anos. Para quem não conhece, são 3 cantoras: Júlia B, que está arrasando aí com a moçada, a Simária aí, que canta sofrência, sertanejo, e a Amália, que está começando aí no mundo musical. E inverteram a lógica, porque todo mundo segue alguém. Aí a Riachuelo falou: não, eu te sigo, ou seja, você usa a roupa do jeito que você quiser, você usa a roupa que você quiser, que eu vou te seguir, eu vou seguir o seu estilo. Então, gente, o consumidor, ele virou o rei. Então, tenham isso na sua cabeça, para o consumidor ficar encantado. Então, ele tem que achar que você é que está seguindo a tendência do queijo dele, da mussarela dele, do leite dele, ao invés dele achar que ele é que está seguindo a empresa. Então, eu achei essa virada que eles deram muito interessante, a forma de colocar o consumidor como o rei da cocada. Vocês, não sei se vocês assistem a Rede Globo, ou quem assiste a Rede Globo, ela também está, eu estou batendo nessa tecla, porque vocês produzem commodities, e essas commodities vão ter que ser customizadas. É o que eu falei lá no início. Então, o que é o barato hoje? É você conseguir produzir com um custo competitivo no mundo. Você tem que pensar global. O seu parâmetro do seu custo, do seu preço final, tudo é global.
Mas na hora de entregar, você vai ter que customizar para quem vai, para sua tribo. Né? Então, você pega a Rede Globo, ela agora está fazendo a propaganda lá da Globoplay, então, a Globo, existe uma Globo para você. Então, se você gosta de futebol, tem o GS, ou Sport TV. Se você gosta de notícias, tem a Globo News, e não sei o que, não sei o que lá mais. Se você gosta de série, tem... Então, é isso. Então, você tem que chegar no coração, na inteligência emocional do seu consumidor, porque tudo é commodity. Então, você tem que vestir a sua noiva de acordo com o seu nicho de mercado. De novo, eu insisto para vocês, as cooperativas, estão se transformando em grandes players da economia brasileira. Estão crescendo muito, estão crescendo rápido. Então, as cooperativas, vocês têm que ficar de olho nas cooperativas. Se vocês são cooperativas, vocês estão aí deparando com projetos, acredito eu, de crescimento, que elas vêm crescendo bastante, principalmente, né, por agregar pessoas. Então, o barato do cooperativismo, que eu acho o diferencial do cooperativismo, que ele não soma dinheiro. O dinheiro é consequência da soma de pessoas interessadas em produzir determinada atividade. Então, é assim numa cooperativa de saúde, numa cooperativa de transporte, numa cooperativa de crédito. Então, é a soma de pessoas. Qual que é o principal ativo do século XXI? Não é mais dinheiro. Dinheiro tem a vontade. Dinheiro está com taxa negativa. Então, tem dinheiro para dar com o pau. O que está faltando? Ideias. Então, as pessoas são os ativos mais valiosos do século XXI. Se você agrega pessoas, igual vocês no sindicato, então vocês têm que se unir para trocar ideias e botar para fomentar essas ideias. Por quê? Dinheiro para financiar ideias tem, dinheiro não é problema. O problema do mundo hoje é solucionar graves problemas da humanidade com boas ideias, porque o dinheiro aparece para financiar isso. Então, o cooperativismo traz, desde lá do final do século XIX, dentro dele, ele surgiu com a Revolução Industrial, porque o pessoal não tinha capital financeiro, não tinha capital industrial. Então, eles se juntaram lá em Rochdale para formar uma cooperativa para solucionar o problema, né? As formiguinhas juntaram para poder produzir, certo? Então, esses princípios do cooperativismo lá de trás, eles estão presentes na necessidade do mundo hoje, e é por isso que eu acredito que o cooperativismo está crescendo tanto. Então, você já tem aqui ó, a educação, formação, informação, o interesse pela comunidade, que é essa preocupação, essa pegada social e ambiental. Gente, olha a velocidade. Em um minuto, 1.300.000 pessoas estão logando no Facebook. Em um minuto, 4.700.000 vídeos foram vistos no YouTube. Em um minuto, 1.100.000 pessoas compraram online. E aí vai. Eu deixei isso aí para vocês ficarem estarrecidos e para que vocês tenham uma ideia da necessidade dessa fusão. A gente tem que ser igual carro agora, né? Você pode ser gasolina, etanol, e agora mesmo a gente tem que ir para o carro elétrico. A internet, esse mundo digital, é o carro elétrico, mas a princípio todo mundo tem que ter os dois combustíveis, você tem que estar no físico e você tem que estar no digital, porque a velocidade de migração para os negócios online, e você ainda tem que ter a logística para entregar, ela é assustadora. Mercado online. Eu pus esse supermercado aqui, eu estava outro dia na Ames, o Alexandre do Verde Mar. Vocês sabem quantos dias que o Verde Mar fez a loja? O Alexandre, eu acho que ele falou que ele quase pirou. Em 15 dias, ele botou a loja online dele no ar, na hora que ele viu o que estava acontecendo nesse mundo. Lá atrás, lá no início da pandemia, em março. Quer dizer, em menos de um mês. E depois ele foi aperfeiçoando. Mas ele notou que se ele não fizesse isso, ele ia perder cliente, ele ia perder mercado. E botou para quebrar. E esse século, por causa dessa velocidade, por causa de todas essas características, o risco nesse século é muito maior.
E como que a gente faz para minimizar risco? Por isso que o capital humano é tão importante. A gente tem que estudar. Então, é adquirir conhecimento, conhecimento e conhecimento. Então, o conhecimento virou a matéria-prima essencial e principal para enfrentarmos o século XXI e os anos que virão daqui para frente. Então, não é um cassino. Quem tem melhor conhecimento tem como fazer, porque o negócio é fazer a melhor escolha no menor tempo. Esse é o desafio do século. Você tem que fazer a melhor escolha no menor tempo possível. Aí você ganha mercado, você sai na frente, você inova. E quais são esses riscos danados? Então, todos esses riscos existem, sempre existiram e continuarão existindo. Mas vamos tentar entender esse risco e trazê-los, né, para o momento atual. Então, você tem o risco sistêmico, que é o risco global, que pode acontecer alguma coisa, por exemplo, se as vacinas pararem de fazer efeito, pelo amor de Deus. Então, o maior risco sistêmico que nós temos hoje é o próprio Covid-19. Aí você tem o risco soberano, o risco de mercado, e vamos ver cada um. Então, eu adiantei a lâmina. Como é que as vacinas vão funcionar? Por enquanto, está todo mundo na esperança da vacina. Eu estou aqui com o bracinho prontinho para tomar a vacina. Mas as vacinas têm que funcionar e a gente tem que ter essa esperança, né, de, em pouco tempo, voltarmos a ter mobilidade. E aí, qual é o outro risco que vem junto, né, que deriva dessa pandemia, principalmente para os países emergentes? A conta, né? Depois da pandemia vem a conta. E a nossa conta, então, é o nosso risco. A nossa conta, além de não fechar o orçamento de 21, está uma briga danada para bater o martelo. E depois da pandemia tem a conta. Quem administrar melhor como pagar a conta, e principalmente o tamanho da conta, em relação a países emergentes, nós não podemos nos comparar, e depois a gente vai ver, nós ainda estamos com um problemaço na cabeça, chamado inflação global, que bate aqui 2 vezes, mas enfim. Então, além da pandemia, é a gestão da conta da pandemia. Eu vou passar um filminho agora para vocês, que o FMI soltou agora, 2 semanas atrás, no início da reunião deles, sobre a projeção do FMI para a economia mundial em 2021, e a projeção é a melhor possível. Bom, quem quiser saber mais, né, sobre, eu adoro o site do FMI, e ele traz as projeções por país, por área, etc. Mas vocês viram que o próprio Fundo Monetário falou que nem todos vão
sair de forma idêntica dessa crise, né, que os caminhos serão diversos ou divergentes. Então, os países emergentes, né, os países mais pobres, eles vão sofrer, a inclusão de pessoas na zona de pobreza vai aumentar, e que tem que haver um auxílio aí multilateral, que até agora não tem aparecido muito, não. Mas, enfim, então, gente, essas são as projeções do FMI, a economia global deve crescer 6, vocês viram lá, né? As avançadas 5,1 e os emergentes 6,7. Eu queria ser Índia, né? A projeção é que a Índia cresça 12,5, mas ela teve uma retração de 8. Mas as duas grandes locomotivas para puxar esse crescimento global é a economia americana, crescendo 6,4, e a economia chinesa, crescendo 8,4. A economia chinesa nem caiu, né, em 2020. Então, o negócio é complicado para a gente tentar entender. Quando a gente olha aqui na projeção de 6%, e olha aqui também para os países emergentes, queria eu ser emergente na Ásia, né? Enquanto os países emergentes na Ásia vão crescer 8,6, puxados principalmente pela Índia, olha a América Latina, 4,6. E se não fosse o Brasil, o número seria muito pior. A projeção do FMI para o crescimento brasileiro é de 3,7. Então, praticamente mais de 70% desse crescimento de 4,6 da América Latina é brasileiro. Eu estou falando isso para vocês verem aonde que nós estamos. Nós não temos parceiro aqui, não. O parceiro que tinha era a Argentina, acabou, morreu. Então, o Brasil hoje é um ponto fora da curva. A gente tem o Chile e a Colômbia, mas o resto acabou. Acabou. E tanto o Chile quanto a Colômbia, eles são muito mais virados para o negócio com o Pacífico do que por aqui, né, nessa América Latina de Deus. Então, nós temos sim que reforçar a nossa inclusão nas cadeias produtivas globais, continuar esse trabalho que vinha sendo feito, tanto pelo Paulo Guedes, quanto pela ministra da Agricultura, né, de melhorar o relacionamento do Brasil com o resto do mundo, o relacionamento comercial, porque o Ministério das Relações Exteriores realmente não vinha fazendo muita coisa, não. Mas, enfim, essa é a projeção. Aí nós vamos passar por risco soberano. O que o país nos traz de risco? É muito simples, é o Congresso. Então, o grande problema do Brasil hoje é político. Por quê? O Bolsonaro entra no governo, com um ano ele pega a Vale e a crise argentina, de 2019, quando chega em 2020, pandemia. Pegando um Brasil que veio da maior recessão da história, que sem pandemia, sem nada, no governo Dilma, né, em 2015, 2016, a economia brasileira encolheu praticamente 8% em 2 anos seguidos, né, 3,5%, 3,8%, foi um desastre. Então, na hora que a gente estava saindo, damos de cara com uma pandemia sem ter ainda resolvido o problema fiscal que vinha desde 2016. Começou em 14, né? 15, 16, o Brasil não crescia e, bom, enfim, nós vamos falar sobre isso. Então, qual é o risco soberano hoje do Brasil? Primeiro, o orçamento vai ter que sair até o dia 22, mas dependendo da forma que o orçamento for aprovado, se a percepção do mercado for de irresponsabilidade fiscal, nós corremos o risco de entrar num processo de impeachment do próprio Bolsonaro, porque a oposição vai querer falar, opa, furou o teto. É como se quisessem repetir o que aconteceu no governo Dilma, sendo que a situação é outra. Se o orçamento conseguir ajeitar do jeito que está sendo falado aí desde ontem, fazer uma PEC emergencial, que não use o gatilho da calamidade, porque se acionar o gatilho da calamidade pública, o que acontece? O serviço público não pode contratar, tem que demitir, é uma confusão danada, que é aquela PEC que foi votada. Então, a gente não pode acionar o gatilho da calamidade querendo recuperar a atividade econômica, porque aí você engessa o setor público demais. Então, eles estão querendo criar uma PEC para colocar essa nova necessidade de gastos com essa segunda onda de Covid dentro dessa PEC, que seria em torno de 18 bilhões. O Paulo Guedes quer 15, porque ele quer mostrar que ele não está passando cheque em branco para ninguém. Então, quanto mais austera for essa postura, que já é uma
pataquada danada, não devia ter acontecido o que aconteceu, mas o nosso risco hoje é votar o orçamento, e depois de votar o orçamento é ver aonde vai dar essa CPI da pandemia. Porque aí é como se o processo eleitoral fosse antecipado. E esse processo eleitoral sendo antecipado, o que está em jogo não é mais o governo Bolsonaro, é a continuidade da política econômica liberal ou o retrocesso a uma política econômica aonde a gente tem, de novo, o crescimento daquilo que eu chamo de capitalismo de Estado. Então, é isso que ficaria em xeque. E se houver essa percepção, ninguém bota o pé no Brasil antes de 2022. Então, o processo de privatização não vai colar, ninguém vai querer comprar, então vai ser uma confusão. Então, o nosso risco hoje, ele é político. Risco de mercado, trouxe aqui já para mexer com vocês, assim, para vocês mexerem na cadeia, né? Eu peguei o estoque da China, né, de soja, né? Então, o que é o risco de mercado? Para vocês é um senhor risco, para nós também, por causa da cadeia da soja, do milho, é a oscilação de preço. Então, risco de mercado é oscilação de preço. Então, problema de oscilação de preço é problema de oferta e demanda. E aí nós vamos falar sobre isso. Então, risco de mercado, oscilação de Bitcoin, oscilação do câmbio, oscilação da soja é risco de mercado. E o maior risco de mercado que o Brasil tem hoje é a oscilação do câmbio, que pode provocar uma oscilação dos juros para cima. E aí, essa força da atividade econômica, ela passa a ser reduzida, porque aí vem inflação, e aí tem que apagar a inflação, a coisa complica. Risco do negócio. Eu tenho um hotel maravilhoso, um resort, vem uma pandemia dessa, fecha meu hotel. Então, esse é o risco do negócio, quer dizer, é algo que acontece que você não tem controle, e seu negócio vai para o buraco. Então, eu trouxe isso aqui no início do Covid, lá em março de 2020, a gente traçou aqui os principais, os potenciais perdedores e os potenciais vencedores. Eu trago isso aqui para vocês porque vocês são vencedores. Vocês são vencedores porque é o processamento, vocês estão na cadeia do alimento, na cadeia do agro, mas do alimento processado e que atende o varejo. Então, gente, coloquem o máximo possível de e-commerce no negócio de vocês e do ICT. O que é o ICT? É inovação, comunicação e tecnologia. Então, quanto mais pitada de inovação, comunicação e tecnologia vocês agregarem, com certeza, mais negócios os senhores farão. E nesse processamento de alimentos é a pegada natural, é a pegada do ambientalmente correto, e é por aí. É do alimento orgânico, as pessoas vão querer cada vez mais cuidar da saúde. Então, saúde é o nome da próxima década, o nome é saúde. Então, eu acho que nos próximos 10 anos vai haver uma intensificação nos cuidados pessoais, no cuidado com a saúde. Tá? E alimento, leite é saúde. Risco de crédito. Eu pus o Brasil, gente, porque é onde nós estamos, né? A gente perdeu o grau de investimento aqui no governo Dilma. No governo Lula, nós alcançamos o grau de investimento por todas as agências, aqui eu estou falando da Standard & Poor's apenas, mas nós perdemos o grau de investimento no governo Dilma. Aí chega o Meirelles com o teto de gastos e recupera a confiança no Brasil com as reservas praticamente intactas e com a lei do teto dos gastos, a PEC lá do teto dos gastos, que foi, que virou uma emenda na Constituição. Ou seja, você só pode gastar no próximo ano o que você gastou no ano passado, mais a inflação. Então, você põe um limite nos gastos correntes do governo. Vem uma pandemia, você cria uma contabilidade de guerra, que foi criada à parte, um orçamento para a guerra. Então, o que eles estão querendo com esse orçamento de 2021 é burlar as despesas correntes e tirar dinheiro que é para pagar previdência, que é para pagar salário, despesa obrigatória, e transformar em emenda parlamentar. O governo, a máquina precisa de 70 bilhões, e se o orçamento for aprovado do jeito que está, todo mundo já fez conta, vai faltar 30 bi. E vai parar. A máquina para? Não para. Aí
o Bolsonaro vai pedalar para não parar a máquina. Na hora que ele pedalar, impeachment nele. Então, é desse jeito que está a situação hoje no Brasil e que tem que ser resolvida entre o governo e o Congresso. Risco de liquidez. Ô, gente, isso aqui eu brinco muito, porque quem tem maréia, eu acho que ninguém tem maréia, mas se tiver alguém, algum de vocês tiver uma areia, é um colecionador, porque você não consegue vender. E se você for vender, você tem que dar um deságio, um desconto muito grande para alguém comprar. Então, o risco de liquidez é o mico. Antigamente, me contaram que tinha um jogo que você distribuía as cartas e o mico não casava. Então, quem ficava com o mico na mão não conseguia passar para frente e perdia o jogo. Então, liquidez não é água saindo da torneira, mas é a capacidade de transformar qualquer coisa em moeda, em dinheiro, que é o ativo mais líquido. Então, gente, o risco de liquidez, ele existe na hora que você tem algo que você não consegue passar para frente. Ou algo que está... Vou dar um exemplo aqui, inclusive isso aí é outro encontro nosso. Eu acho que nós estamos prestes a passar por uma mudança de 360 graus no sistema monetário global por causa das criptomoedas, né? Então, se tiver algum... E isso estava sendo tratado pelos bancos centrais, pelo BIS, né, que é a Associação dos Bancos Centrais, e veio a pandemia e eles pararam de falar disso. Aí, o que aconteceu? Os governos encheram as pessoas físicas de dinheiro, com uma taxa de juros lá embaixo. O povo começou a comprar Bitcoin, comprar criptomoeda, fazer rede para comprar, né, para direcionar a compra, e estão criando algumas bolhas, e essas bolhas podem ser estouradas. Então, isso é bem perigoso. Aí eu estou falando disso por causa do risco de liquidez, que você entra numa dessa, aí tem liquidez. Aí é aquele negócio da festa junina, você está aí lá, dançando a quadrilha. Aí alguém grita, olha a cobra, acabou a quadrilha. Então, quem quer sair, tem que sair num preço lá embaixo. Então, é por aí que a banda toca. Então, nós estamos passando isso tudo no auge da globalização, com uma pandemia que fez com que os negócios migrassem de uma forma violenta, rápida, para o meio digital, e a gente tem que dar conta do físico e do digital. Mas eu quero chamar a atenção dos senhores para o que está acontecendo agora, que é essa desordem nas cadeias produtivas globais, que está provocando uma inflação global. Ela teve um primeiro soluço, que foi com a inflação de alimentos, agora os preços pararam de subir, estão desacelerando, e veio o segundo soluço, que foi petróleo, combustível. Mas, nesse meio tempo, aí o que aconteceu é que alguns insumos, ainda teve um navio lá parado em Suez, né? 1/3 da carga do mundo passa por ali. Então, algumas empresas fecharam, então você fecha a montadora e começa a haver ruído. Então, se a montadora fecha, o fornecedor de peça automotiva fecha. Depois a montadora reabre, mas não tem peça. Os ciclos de produção, eles foram comprometidos. E isso está trazendo uma certa desordem na lei de oferta e de demanda, que está sendo refletido nos preços. Então, tem duas coisas acontecendo. Primeiro, muito dinheiro no mercado, com uma taxa de juros global muito baixa, as pessoas foram para o consumo. Primeiro, que você consome o quê? O básico, o alimento. Depois, uma alta muito grande dentro da cadeia da construção civil, aí você tem aço, minério, porque as pessoas foram melhorar as casas, está todo mundo preso dentro de casa, foram comprar casa, né? E a indústria automotiva também, principalmente no Brasil, porque, em paralelo, nós tivemos a queda da taxa de juros histórica, para a menor taxa de juros da história. Então, muita gente foi comprar aquilo que é mais caro, casa e carro. Então, está havendo uma certa desordem nas cadeias produtivas em função do lockdown. Mas, antes da gente passar para o finalmente, eu quero chamar a memória dos senhores, memória recente, para contar um pouquinho de história, porque falar que está ruim é a coisa mais fácil que tem, porque está ruim mesmo, está ruim para todo mundo, mas podia estar pior. E por que podia estar pior? Em 2018, quando o Temer entregou o governo, quer dizer, seria o segundo mandato da Dilma, a competitividade brasileira caiu, mas não caiu, ela despencou. A gente ocupava o número 45 em competitividade e despencamos para a posição 80. Então, a perda no Brasil foi de
qualidade de educação, qualidade de vida, qualidade de investimento em inovação, em tecnologia. Então, a nossa competitividade despencou, porque enquanto o mundo crescia, a gente estava aí resolvendo problemas políticos e perdemos mais uma janela de oportunidade. Esse é o retrato do Brasil lá no final, isso é março de 2018. Por que eu mostro isso para vocês? A boca do jacaré. Esse vermelhinho que vocês estão vendo é o que a indústria brasileira produz. O azul que vocês estão vendo é o que a população brasileira consome. Então, quem está enchendo a boca do jacaré não é a indústria brasileira, porque a indústria brasileira foi dizimada, foi transferida para a China, para a Argentina, pela perda de competitividade com o dólar defasado. Então, quando a gente tinha o dólar a 1,90, 1,65, 2, e a gente achava lindo ir para Miami, ir para a Europa, a gente estava fazendo tudo errado. Éramos pobres, levávamos vidas de rico, assim como o país. E o país transferiu a nossa riqueza, a nossa indústria de transformação para outros países. Nós transferimos a nossa poupança para a indústria de turismo da França, para a indústria de turismo dos Estados Unidos. Então, gastávamos lá fora e matávamos aqui a nossa indústria, inclusive a do turismo. Mas o que foi feito com a indústria de transformação foi devastador. Então, essa indústria agora, com esse dólar mais apreciado e com a taxa de juros lá embaixo, ela tem todo um ambiente para renascer. E aí, éramos muito pobres e levávamos vidas de risco. Isso aí foi o último levantamento que a Dilma fez, aquele Mangabeira Unger que soltou, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Eu vou arredondar, porque não mudou muito o salário, não. Então, a renda per capita da baixa classe média brasileira era ganho em torno de 441. Vamos arredondar para 600. Então, a renda familiar, 6 vezes 4, 24, 2.400. A alta classe brasileira, a classe AAA, é apenas, e vai piorar, 4,4% da população, com uma renda per capita de 10 mil reais, 4 pessoas, 2.500, vão passar para 3 vezes 4, 12. Então, nós somos um país paupérrimo. A opção política que fizeram para o Brasil foi a opção pela pobreza, e não a opção pelo investimento em educação, infraestrutura, que traria qualidade de vida, segurança, né, saúde. Então, o Brasil sempre deu a mão para a pobreza. Nós não tivemos um governo voltado para a riqueza. Agora, pela primeira vez, a gente está tentando reduzir o papel do Estado para sobrar dinheiro para distribuir para a sociedade. E está todo mundo enxergando o contrário. Até 2018, para ser mais, né, ficar mais fácil o raciocínio, até 2018, aquele país que passou por um processo de privatização até o governo Fernando Henrique, ele reverteu esse processo e inchou de novo as estatais, e além de ter inchado com uma proposta de capitalismo de Estado, ele quebrou as principais estatais brasileiras. Ele quebrou a Petrobras, quebrou o Correio, quebrou a Eletrobras. Então, gente, é um modelo totalmente ultrapassado e que está parecendo que o povo está querendo voltar. Então, é um negócio assustador a falta de memória e a falta de percepção do que é riqueza. A riqueza não vive no auxílio. A riqueza não está no Bolsa Família nem no auxílio-desemprego. A riqueza está no emprego. A riqueza está na produção. O dinheiro é consequência do trabalho. Mas o dinheiro aqui era tão caro que todo mundo queria viver de dinheiro. E quem tinha dinheiro não queria aumentar a produção. Agora que inverteu tudo, que o dinheiro está com o preço lá embaixo, que a meninada está querendo montar startup. Eu nunca vi uma meninada tão bacana. Eu pego esse menino aqui, que abriram aqui no Amélios, né? Que era o cashback do Verde Mar. As meninas que fizeram uma empresa, como é que chama, gente? Oh, meu Deus, eu sempre esqueço o nome. Eles estão na Bolsa. Esses meninos que começaram no Verde Mar fazendo cashback, estão comprando empresa na Europa.
Então, olha que maravilha, você tinha 500 mil CPFs na Bovespa, hoje você tem 3 milhões e meio. Se uma empresa quer se capitalizar, vai no mercado de capitais. O Brasil, agora que ele está começando a andar, vem essa cortina de fumaça chamada pandemia, e estão querendo desfazer um caminho, uma rota rumo à riqueza, que é a produção. Porque até 2 anos atrás, a riqueza das empresas e a riqueza das famílias era transferida na veia para o sistema financeiro sob a forma de juros. A riqueza da sociedade brasileira, que não teve saúde, educação e segurança, era transferida para a tesouraria dos bancos, pagando os juros dos títulos brasileiros, do Tesouro Direto, do Tesouro Nacional. Então, essa é a história do Brasil. Durante 35 anos foi essa. Então, gente, a gente tem que estar esperto. E aí, só para mostrar rapidamente para vocês, em relação aos BRICS, em 2018, olha onde que nós estamos, 80. A China, 27, a Rússia, 38, a Índia, a África do Sul, 61. Acabaram com o Brasil. Em relação à América Latina e o Caribe, o Brasil sendo comparado com Trinidade e Tobago, Jamaica na nossa frente, Panamá na nossa frente, bem na frente. Então, essa é a nossa tristeza. E no Doing Business, nós continuamos lá embaixo. Foi feita até uma medida provisória semana passada para que o Brasil consiga andar 20 posições. Nós estamos no número 124. E por que nós estamos lá? Por causa do nosso sistema tributário, os altos impostos, por causa da nossa regulação trabalhista, que melhorou um pouquinho, por causa da corrupção e da burocracia governamental. Nós estamos tentando melhorar isso tudo agora. E tem uma quadrilha instalada em vários lugares, querendo impedir que isso aconteça. Porque a corrupção está nos processos entre os agentes públicos e o setor privado. Quando chegou o final de 2018, era plebiscito. Ou era o modelo que vinha com a Dilma, ou era o liberalismo apregoado pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro. E, na minha visão, essa capa aqui resume muito o que eu penso. Era a gente escolher, aqui é o Temer e a Dilma, na época do impeachment, entre o capitalismo de mercado e o capitalismo de Estado. E deu Bolsonaro, capitalismo de mercado. E a promessa era privatizar, conceder, desmobilizar. Coitado do Salim, tentou. E graças a Deus que agora ele está no governo de Minas, então vem coisa boa para Minas Gerais. E o Paulo Guedes esperava rapidamente arrecadar 800 bilhões em privatizações e diminuir a conta dos juros em 400 bilhões. E isso ele conseguiu. Cada um ponto na taxa de juros, se não tivesse a pandemia, cada um ponto de queda na Selic são 80 bilhões de economia no pagamento de juros da dívida. Então, a taxa de juros estava em 6,5% quando eles assumiram, e ele jogou ela para 2. Então, ela caiu 4,5 pontos. Vamos botar 4 para a conta ficar mais fácil, né? 4 vezes 8, 32, 320 bilhões de economia em juros. E aí, é isso aí que era a proposta, né? O liberalismo. Mas o liberalismo, na verdade, ele nunca existiu aqui na América Latina, ainda mais no Brasil. Aqui todo mundo quer tirar alguma coisa do Estado, em todos os níveis, da prefeitura, do governo do Estado, da União, quero ser funcionário público, alguém tem que pagar meu salário. E 2018 chega ao fim com o PIB crescendo 1,32. E como eu disse, o Bolsonaro entra com Brumadinho na testa. Teve Mariana, Brumadinho. E por que Brumadinho na testa? Porque a Vale parou. E ela parou 30% da produção nacional de minério, o que impactou na balança comercial. E, juntamente com o problema da indústria extrativa mineral por causa da Vale, veio a Argentina. E o Macri perdeu. Então, a Argentina retrocedeu. E aquele que era o nosso maior parceiro começou a dar cano em todo mundo. Então, os negócios com a Argentina diminuíram de forma significativa. Aí o Bolsonaro começa com o jeito Bolsonaro de ser. Já não bastava o problema de Brumadinho, a Argentina, ele começa a virar o porta-voz dele mesmo. Em paralelo, o comitê de conselho dele, de aconselhamento, está aí, ó, 01, 02, 03, 04. E isso
começou a criar uma crise por semana, né, dos seus opositores. Então, se ele ficasse quieto e trabalhasse pela economia e mostrasse os resultados, acho eu que teria dado bem mais certo. Ele começa a ficar sob pressão, se expõe demais, começa, né, a tomar tapa de todo jeito. O Congresso, o Maia, começa a bloquear a pauta da economia, o Guedes não consegue andar com nada. Para vocês terem uma ideia, a PEC emergencial, o Guedes entrou com aquela PEC no dia 19 de novembro de 2019, ela foi votada agora. A reforma da Previdência e a reforma administrativa estão lá desde 2019, mas o Congresso estava ali cozinhando o Bolsonaro e o Rodrigo Maia ali querendo ser o primeiro-ministro do Brasil. Então, o Congresso mordia de um lado, o Supremo mordia do outro, e 2019 chega ao fim com um crescimento muito abaixo do que a gente esperava, por causa da Argentina e por causa da indústria extrativa. Eu achava que, se você colocar a Vale mais a Argentina aí, a gente teria crescido 2,5%. Mas entramos, 2020, a todo vapor. Aí é a projeção do FMI, que o Brasil cresceria 2,2% em 2020 e 2,3% em 2021, isso no início do ano. Aqui a projeção do mercado, no dia 3 de janeiro de 2020, projetando um crescimento de 2,30% para a economia brasileira em 2020. A taxa Selic do menor nível da história, que provocou uma mudança estrutural no Brasil. Saímos do reino da agiotagem para vivermos o paraíso da produção. Então, pela primeira vez na história recente da democracia brasileira, para trabalhar, para ganhar dinheiro, você tem que trabalhar. Você não consegue mais viver de renda se você aplicar no Tesouro Selic, num CDB, em qualquer coisa, senão você tem que correr risco. Então, se você for comprar uma ação, você está financiando o setor produtivo. Você tem que fazer negócio. Como diz meu povo lá de Patos de Minas, a gente tem que fazer catira. Por quê? Isso é a lógica. A riqueza de um país está na produção de bens e serviços, e não na agiotagem financeira que transfere a riqueza que é obtida na produção para o lucro dos bancos. Pela primeira vez na história do Brasil, o lucro dos bancos foi o menor dos últimos 25 anos. Quer dizer, além de deixar de crescer, porque cresce todo ano, crescia, foi o menor lucro dos últimos 25 anos. E fecharam o mundo, deixou, pandemia, e aí? E agora? Aí vem o FMI e fala: o Brasil vai ter uma recessão de 9,1%. E em 2021 vai crescer 3,6%. 2021 ele acertou, mas errou feio na recessão de 9,1%. E, para surpresa geral da nação, nós terminamos um ano com a produção industrial crescendo 3,4%. Já estamos crescendo a faixa de 3%, entregando um crescimento de 3% para 2021. E em dezembro, em relação a novembro, produção industrial crescendo 0,9%, mas a mais grata surpresa: em relação a dezembro de 2019, antes da pandemia, a produção industrial em 2020 cresceu 8,2%. Ou seja, estávamos em dezembro, acima do que estávamos antes da pandemia em produção industrial. Ninguém fala isso. No varejo, a mesma coisa. No acumulado em 12 meses, volume de vendas, crescimento de 1,2%, receita nominal, 6%. O varejo ampliado inclui carro, construção civil, faltando uma coisa. A diferença do ampliado para o restrito é veículos automotores e construção civil. Então, o varejo restrito não inclui esses setores. Então, aqui no varejo restrito, nós já estamos no acumulado de 2020 com um crescimento de 1,2%. No ampliado, por causa da indústria automobilística, principalmente, houve uma queda de 1,5%, mas a receita no positivo. Então, no varejo, e saíram os números do varejo hoje, que eu vou passar para os senhores agora mesmo. E no setor de serviços, que foi o que mais sofreu, é claro, ele custou para recuperar, uma queda de 7,8%. Então, nós vimos o setor de varejo e a indústria em níveis acima da pandemia, do pré-pandemia. Mas o problema
do emprego no Brasil, só para vocês terem uma ideia, para vocês fazerem conta rápido, tá? Em números gerais, a população brasileira tem, a população economicamente ativa, nós somos 215 milhões de brasileiros, são 100 milhões de brasileiros economicamente ativos. Então, se você tem uma taxa de desemprego de 13,9, são 13 milhões e 900 mil desempregados. E como é que funciona essa população economicamente ativa? Olhem o disparate. É 30% de funcionário público, 30% com carteira assinada e 40% são esses vulneráveis que o Paulo Guedes fala que tem que ajudar e tem que ajudar mesmo. Então, esses 40%, que agora deve ter aumentado, porque muita gente perdeu o emprego com carteira assinada, funcionário público não perdeu emprego nenhum, mas muita gente de carteira assinada passou para os vulneráveis. Então, gente, esse pessoal, se eles não voltarem a recuperar o emprego com carteira assinada ou o trabalho na informalidade, é por isso que o índice da PNAD é tão cruel, porque a gente viu uma geração sensacional de postos de trabalho em janeiro e fevereiro. Sensacional não, recorde. Aí o FMI, agora, semana atrasada, fala que o Brasil vai crescer 3,7, aquele número que eu trouxe para vocês, né? E deve crescer no ano que vem 2,6. A evolução do PIB, eu acho que o Brasil brilhou, porque no final do ano entregamos um crescimento muito maior do que se previa. Sob a ótica da oferta de quem produz, parabéns para o agronegócio, onde vocês estão inseridos, conseguiu, cresceu 2%. A indústria caiu 3,5%, mas teve uma virada muito boa nos 2 últimos trimestres. E o setor de serviços, que foi o que mais sofreu, uma queda de 4,5%. Sob a ótica da demanda, de quem consome, né? Quem produz, quem consome. Quem consome? Quem consome é o governo, as famílias e as empresas. As famílias, o consumo caiu 5,5%, o governo caiu 4,7%. Agora, olha a minha felicidade. É aqui que eu acredito. É nisso aqui que a gente tem que acreditar. E parabéns para os senhores. Os investimentos das empresas só caíram 0,8%. E olha como que os empresários estavam confiantes. Desde 2018, com a mudança de política econômica, começou o investimento das empresas muito maior do que o consumo do governo e até que o consumo das famílias. Porque estava todo mundo acreditando que o Brasil ia deslanchar, ia crescer e vai crescer. Aqui o comportamento de exportação, graças a Deus, caiu muito menos do que se previa, graças ao agronegócio, a alta do dólar, a exportação de minério, de petróleo, etc. E a importação despencou. Nós estamos pobres, nós estamos sem dinheiro para comprar coisa de fora. E aqui o que eu falei para os senhores, o comportamento dos 2 últimos trimestres de 2020 pressupõe um crescimento de, no mínimo, 3% para o país em 2021, desde que essa onda, que a vacinação seja rápida, que essa onda seja controlada. A maravilha do V, ou seja, a indústria, o setor, o varejo, eles já estão performando acima do que estavam antes da pandemia. Essa é a beleza da coisa. Então, se esse lockdown acabar rápido, se a mobilidade voltar, o setor de serviços vai dar o grande empurrão no crescimento da economia brasileira. E aqui o meu orgulho. Gente de Deus, esse povo trabalhou bem demais. Quem que foi melhor do que a gente no mundo? Estados Unidos, com uma recessão de 3,5%. Quem mais? Vamos ver quem mais que foi melhor do que a gente. Não tem. Então, o Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, eles têm que se aplaudir de pé. O encolhimento do PIB brasileiro de 4,1% foi um trabalho de muita qualidade da equipe econômica. Olha a Alemanha, 4,9%. A Rússia, com aquele petróleo todo subindo, 5%. Agora, gente, vamos comparar Brasil com a Colômbia, 6,8%. Vamos comparar o Brasil com a Bolívia, 7,33%. Mas é engraçado, a Argentina, menos 12%. 3 vezes pior do que a gente. Mas lá é bacana, aqui não. Então, gente, a gente tem que ver o caminho que a gente está trilhando sobre a ótica da política econômica. Eu não estou falando de governo, estou falando sobre a condução da política econômica e o presidente é o Bolsonaro e ele está deixando as coisas correrem desse jeito. A Fundação Dom Cabral, ela faz um ranking de competitividade, eu trouxe para mostrar para vocês, aqui já é 2019. Olha que tragédia.
O Brasil é o número 56 em 63 países. Pior do que a gente agora, a África do Sul, Argentina e Venezuela. Então, esse país tem que passar por várias reformas, tem que mudar muita coisa. A gente não pode ter esse retrocesso. E aqui o Doing Business, os melhores lugares do mundo para fazer negócio. Como eu disse para vocês, nós estamos na posição 124, aqui está o Brasil. Ó, a gente está comparado com a Nigéria, Honduras, né? Por aí. Caímos 15 posições em 2020, levamos 17 dias para abrir uma empresa e 1.501 horas para pagar tributos. É o pior, a pior avaliação do Brasil é o pagamento de impostos. No ranking de competitividade das economias, segundo a Confederação Nacional da Indústria, isso saiu recentemente, o Brasil só é mais competitivo que a Argentina. Eles não colocaram a Venezuela aqui, porque na Venezuela não tem nem o que comparar. E chegamos ao fim de 2020 com esse, eu acho que esse belíssimo resultado apresentado pela equipe econômica, pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério da Infraestrutura, e chega a surpresa positiva da geração de postos de trabalho formais. Nós tivemos, em 2021, aqui, 401.639 postos, o dobro de 2020 inteiro. Então, foi uma recuperação muito forte da economia brasileira. Houve criação de emprego em todos os setores da economia e em todas as regiões do país. Então, o Brasil está pronto para voltar a crescer. Mas a taxa de desocupação, nós já falamos sobre isso, infelizmente, ela reflete os informais. Então, a PNAD capta esses informais. E tem a taxa de subutilização, que é muito triste. 29 milhões de brasileiros, você junta os 14 desempregados, com mais, né, no caso aqui, você junta mais aqueles que estão empregados, mas gostariam de trabalhar mais. Então, tem mais 15% de brasileiros nessa situação. Então, você tem 29% de subutilizados, os desempregados e os que estão prontos para trabalhar mais, mas não conseguem. Isso aqui é um resumo. As vendas ao varejo saiu hoje, 0,6%, e as vendas do varejo ampliado, 4,1%. Então, nós já estamos, como eu disse, trabalhando bem acima da pandemia. Aí, os números consolidados, o gráfico, para vocês verem como que o varejo... Dezembro também, né, foi uma farra, que dezembro deu uma recuada, mas depois nós estamos voltando ao normal, vai vir um novo, o auxílio-desemprego, deve aumentar ainda o varejo. Então, as vendas no acumulado de 12 meses. Então, em fevereiro, nós estamos 0,4 acima de fevereiro de 2020. Aqui os destaques, móveis, eletrodomésticos, eu quero salientar também os hipermercados, supermercados, porque eles foram os responsáveis pela queda no mês de janeiro, e aqui eles já recuperam a força de venda. A produção industrial caiu no 0,7, mas depois de 9 meses consecutivos em alta, o que é normal e deve voltar a subir agora. Agora tem um problema dessa falta de insumos, dessa desordem na cadeia. O setor de serviços é o mais sofrido, coitado, 0,6% de alta, mas no acumulado, né, dos últimos 12 meses, é o que está sofrendo mais, 8,3%, e como esses números são de janeiro, nós ainda vamos ter uma piora significativa no setor de serviços por causa do novo lockdown. Aí, mês a mês. E aqui, depois dessa palestra, as lâminas vão ficar com os senhores, é para informação dos senhores. Olha aqui, os serviços prestados à família estão 30% abaixo do pré-pandemia. É aí que mora o perigo. E aí começa o ano, dia 1º de fevereiro, eleição no Congresso. Para o mercado, a leitura foi, opa, é bom, a gente não pode nunca falar que o Centrão é bom, mas sob o ponto de vista de destravamento da pauta da economia, o que a gente teve foi uma sinalização de que seriam votadas as reformas tributária, reforma administrativa e principalmente a PEC emergencial, para destravar o auxílio emergencial, porque a PEC emergencial era o protocolo fiscal que o Paulo Guedes queria. Mas Centrão é Centrão. Aí o senhor presidente está negociando a duras penas, né, para ver se essa pauta anda. Nisso vem a segunda onda, né, muito mais forte, ela se mostrou muito mais forte em março, em abril, apesar da gente estar aí com a vacina na porta, o vírus está evoluindo.
e a gente tem que ficar atento a isso. Em função disso, os números não mentem, o Brasil está mais doente e mais pobre, o que está causando essa confusão no orçamento. O Lula está solto, readquiriu seus direitos políticos, e essa liberdade do Lula, por enquanto, né, ela inicia de uma forma precoce as eleições de 2022. O que a gente não precisava nessa altura do campeonato era focar em eleição. E ele acha que pode apagar a história. Vamos ver o que acontece. Esse é o retrato do Brasil no último boletim Focus, relatório de mercado. A expectativa é que a inflação fique em 4,85, que o PIB cresça 3,08. Aqui o mercado está mais pessimista do que o FMI, porque a avaliação do FMI foi feita semana passada. A taxa de câmbio, essa aqui que está dando uma dor de cabeça, estava em 5, 5,30, agora já está em 5,37. E a taxa Selic, a taxa de juros, 5,25. Mas tem muita gente apostando em 5,5, e dependendo dessa inflação global, que a gente vai discutir ela agora, daqui a pouco, essa taxa Selic pode ir até a 7, dependendo aí do dólar, se o dólar romper a barreira dos 6. A taxa de juros que estava, né, a 2, subiu 0,75, e o Banco Central já falou que vai subir 0,75 na próxima reunião que acontece agora. Então, a taxa vai para 3,5%. Isso já está no preço. E o que está acontecendo? O dólar está disparando. Mas por que o dólar está disparando? Porque nós somos um país emergente, e um país emergente, ele implica em mais risco. Então, se você é um estrangeiro e tem investimentos no Brasil, se o seu país está mais propício a receber investimentos, e se o risco de um país emergente aumenta, você tira o seu dinheiro daqui e leva para lá. E a outra coisa que tem acontecido é que está havendo uma alta de preços em dólar, alimentos e agora combustíveis. Essa alta de preços em dólar gera uma inflação nas economias desenvolvidas. A inflação americana foi divulgada hoje, é a maior desde 2012, para o mês de março, 0,6%. Em 12 meses, a inflação americana está em 2,6%. Isso é acima da meta deles de 2%. O presidente do Banco Central, a tesoureira Janet Yellen, eles vivem falando que eles não estão preocupados com a inflação. Agora, estão preocupados em gerar empregos e retomar a atividade econômica. Estão buscando a volta ao pleno emprego. Mas, se a inflação começa a subir, a remuneração dos títulos mais longos, dos títulos de 10 anos, de 30 anos, hoje o de 10 anos bateu o recorde, 1,7%. Então, se você tem um título de renda fixa do Tesouro Americano te dando, sem risco, 1,7% em moeda forte, eu vou embora do Brasil, eu vou para os Estados Unidos. Então, existe o que a gente chama de flight to quality. Então, é um voo do dinheiro do mundo na busca de aplicação sólida do Tesouro Americano com uma boa rentabilidade. Então, nós estamos com esses dois problemas. Por quê? Se o dólar para de entrar, porque o Brasil está em risco, orçamento, política, e o dólar que está aqui quer sair porque a taxa de juros está aumentando nos Estados Unidos, a pressão sobre o dólar aumenta. Aí o dólar sobe, e além da inflação, que nós estamos convivendo com ela, no preço das commodities, nós temos uma perda de poder da nossa moeda, uma inflação por perda de poder do real em relação ao dólar. Então, o efeito é dobrado. E aí, o nosso eletrocardiograma, o nosso IPCA mensal. A tristeza, a inflação acumulada em 12 meses, saiu agora, na semana passada, está em 6,1%. O Banco Central tem que entregar um teto de 5,25%. Estava em 5,20% em fevereiro, pulou para 6,10%. Então, para tentar impedir a disparada da inflação e a contaminação dessa inflação para o futuro, é que eles estão com essa política agressiva de aumento na taxa de juros. Por quê? Quando o juro sobe, a aplicação financeira começa a concorrer com o consumo e com o investimento. Então, se há uma diminuição de consumo, a tendência é que os preços parem de subir. Esse é o raciocínio. E aqui está a taxa Selic, chegou no menor nível da história e está fazendo a curvinha aí para cima.
O crescimento do PIB, eu gosto de mostrar isso aqui para vocês, depois vocês vão ver o outro gráfico, aqui é de 94, né, do real para cá. Então, nós conquistamos a democracia lá, né, nas diretas já, depois nós conquistamos a moeda, quase que 10 anos depois, em 94, o real, mas, infelizmente, não conquistamos ainda a ética na condução dos negócios do dinheiro público, porque o PIB crescia e esse crescimento do PIB não foi revertido em melhora da infraestrutura, em melhora da educação, em melhora da segurança. Então, o Brasil teve um período de muito crescimento, mas ele não converteu esse crescimento em melhora nas condições de vida da sua população. Aí chegou a crise que eu falei, ó, caiu 3,8 em 2015, 3,6, sem vírus, sem nada. Então, na hora que a gente estava começando a botar essa casa desorganizada em ordem, veio a pandemia, e não tem jeito. Quem tem que gastar é a União, é a única que pode se endividar. Então, a gente tem que gastar e pagar a conta. Aqui, para a gente ver, né, na década de 70, e hoje eu estava vendo o Alisson Paulinelli falando, né, o tanto de investimento que foi feito em tecnologia lá na Embrapa, o Brasil estava crescendo a 14%. Aí, nós tivemos aqui os anos 90, de muita Sarney, inflação, plano heterodoxo, até chegarmos no real, por volta de 94. E aí viemos nessa trajetória, né, que teve crescimento, sim, aqui é a crise de 2008, teve crescimento do PIB, sim, mas esse dinheiro foi embolsado pela corrupção. E agora o Brasil tenta diminuir o tamanho do governo, né? Fez esse primeiro leilão, a InfraWeek, que foi muito bem sucedida. O Brasil está barato em dólar e está cheio de gente querendo investir no mercado consumidor desse. Mas tudo vai depender do modelo econômico. Então, vendemos ferrovias, vendemos portos, e foi um sucesso a InfraWeek. Imagina se tudo der certo, a gente começar a vender Eletrobras, Correio. E aí o governo anunciou também essa medida provisória para modernizar o ambiente de negócio. Ela foi dirigida para o Doing Business. Eles querem que o Brasil vá para entre os 100 melhores para fazer negócio nos próximos 2 anos. E aqui, gente, terminando aqui junto com vocês, eu acho que eu já falei demais, mas vou ser breve, vamos fazer o cenário, mas eu preciso de trazer para esse cenário tão politicamente instável, mas que tudo pode mudar e ficar politicamente estável, o problema da humanidade, o problema maior, que é essa inflação global, que está atingindo diretamente os senhores, porque nós estamos falando da cadeia de alimentos, da soja, né? E eu tive em contato com o pessoal da Stonex, eles que me passaram essas lâminas, e eu bati um papo com eles. A história é muito simples, né? A gente está tendo um aumento de consumo maior do que a produção. Isso está fazendo com que os estoques sejam reduzidos e impactando o preço. Qual que é a expectativa deles, que eu queria trazer para vocês? A expectativa de preços aqui da soja, né? Eles usam Cascavel como benchmark lá. No primeiro semestre, esse é o intervalo que a soja deve ser negociada, e com uma alta de preços no segundo semestre, entre 170 e 180 reais. Na opinião deles, o que está acontecendo? O estoque de passagem está nos menores níveis dos últimos 15 anos, quer dizer, passagem de uma safra para outra. Alta demanda da China, e essa demanda da China começou lá com o problema que eles tiveram com a peste suína, né? Aumentaram demais as matrizes e mudaram a forma de criar os porcos lá, para uma forma industrial, que está consumindo muito milho, e muita soja, e muita ração. O clima ainda preocupa na América do Sul, eu tenho acompanhado na Argentina, a safra lá está sendo só reduzida, tanto de milho quanto de soja, por causa de problemas de seca. Pode ter greve na Argentina, a Argentina está um caldeirão de novo, a alta do dólar deve acelerar as comercializações, e a safra no mundo não pode falhar nos próximos 2 anos. Se tiver algum problema de safra, por problema climático ou o que for, lá vai o preço para as alturas. E o que pode fazer com que haja uma baixa no preço da soja? Aumento de área de produção nos Estados Unidos, as chuvas de início de ano beneficiarem as áreas de plantio e replantio,
E uma coisa que eles estão apostando é que tem muito fundo de investimento com muita soja. Então, os fundos podem realizar lucros, o que pode influenciar na queda do preço. Mas na cabeça deles o preço está indo para cima mesmo. E eles colocaram aqui o range, né? De curto prazo, médio e longo prazo. Aí vamos para o milho. A mesma coisa, né? Você está tendo um consumo de milho maior do que a produção. Os chineses entraram comprando safra, safrinha, safrão, comprando tudo, e está havendo aí essa queda de estoques. Qual que é a projeção para preço deles? No primeiro semestre, entre 95 e 98, e aqui a safrinha, dependendo, né, da produção, eles colocaram o preço BMF e o preço Cascavel para o segundo semestre. Fundamentos altistas, estoque de milho americano mais curto, demanda chinesa muito maior por milho internacional, quebra de safra na Ucrânia, e a Rússia está querendo invadir a Ucrânia, ainda tem isso aí no pedaço. Problemas de safra na Argentina, por questões de seca, né, problema climático, 40% de quebra no Rio Grande do Sul, alto nível de comercialização do produtor, retomada do consumo, e o problema da safrinha, né, que ela está indo embora. Baixista, mercado futuro está travado, mercado interno abastecido para o curto prazo, queda na exportação de carnes e aumento da oferta de milho. Mas com esse dólar do jeito que está, a gente vê pela bolsa, né? Os frigoríficos hoje, bombaram. Então, hoje foi o dia da comemoração das varejistas, também subiram por causa da performance das vendas ao varejo. E o outro fator que pode ter, que eu vou ajudar na reza, é queda repentina do câmbio. Como que o câmbio pode cair com muita reza e com muita reza para o Congresso? Se der tudo certo com o orçamento, ninguém ficar melindrado, e a gente começar a entrar na votação das reformas, qualquer uma, porque a reforma tributária, ela melhora o ponto de vista da receita, e a reforma administrativa, ela melhora o ponto de vista da despesa. Se a gente começar a mudar a prosa, e vier a privatização da Eletrobras, vier a privatização dos Correios, e a economia voltar essa retomada com a flexibilização, gente, nós vamos ter, se a vacina der certo, vai dar, nós podemos ter uma explosão no final do segundo trimestre do ano, uma explosão da economia, porque o setor de serviço, ele que está puxando tudo para baixo. A indústria está bem, o varejo está bem, e, infelizmente, o serviço acabou. Então, qualquer recuperada desse setor de serviço, o povo vai viajar, vai para restaurante, vai para bar, vai fazer festa, aí sim nós vamos ter uma retomada muito forte da economia, e, com isso, esse risco país político, de mudança de modelo, de eleição de 2022, ele diminui consideravelmente. Se a economia for bem, a política de quem está conduzindo a política começa a ir bem. O que está acontecendo é a politização do vírus. A economia está mal no mundo inteiro, mas aqui está pior, e o Bolsonaro tem uma certa parcela de culpa pelo comportamento dele fora da curva. Então, mas alguns ministérios dele estão indo bem. E aí vamos para o estresse político. Como eu disse, nós tivemos a conquista da democracia lá nas diretas já, conquistamos a moeda, achávamos que tínhamos conquistado a moral e a ética, mas acabaram com a Lava Jato e transformaram o Sérgio Moro em vilão, mas isso pode ser revertido. A gente olha aqui, né, a nossa jovem democracia, aqui nas diretas já, ó quem está aqui, quer dizer, quem nos conduziu, quem nos trouxe até aqui, os partidos e os políticos que nos trouxeram até esse momento, nessa jovem democracia, eles cometeram atitudes nada republicanas. E aí, eu já falei, o maior problema é a inflação global, começou com o alimento, aí deu uma paradinha. E agora é combustível. O que eu antevejo? Deve haver um aumento de produção pelos membros da OPEP, tomara que haja. Por quê? Está havendo uma mudança na matriz energética global. Carro vai ser elétrico. Então, esse povo vai ter que vender petróleo rápido. Porque o tanto de petróleo que tem no mundo não vai ser só para combustível, né? Você tem a indústria petroquímica, mas o grosso do consumo é combustível. Então, eu acredito que russos, iranianos,
árabes, eles vão querer vender mais petróleo e vão aumentar a produção, o que pode fazer com que o preço do barril volte para a casa dos $45. A Petrobras tem trabalhado com $45 como preço médio do barril para esse ano. Aqui o próprio Banco Central, admitindo o que está acontecendo, porque esse aqui é o relatório trimestral de inflação, então o Banco Central colocou lá no relatório dele, o preço de commodity está subindo num ritmo mais forte. E o que ele considera para criar esse índice de commodities do Banco Central? Soja e petróleo. Petróleo do Brent, que é o nosso, da Petrobras. E aqui a gente vê claramente o que está acontecendo com os IGPs, os índices gerais de preço, que estão na faixa de 30%. Você tem a commodity está subindo 10%, o dólar está subindo 16%, nós estamos tendo aí as duas pauladas na muleira. Então, estamos convivendo com uma alta em torno de 30% pelo efeito da alta do preço e da perda de poder aquisitivo do real em relação ao dólar. Como eu disse para os senhores, o pior cenário é a antecipação do início do processo eleitoral pela politização do vírus. Aí, embola a reforma, não aprova a reforma, atrasa a privatização, o que causa mais pressão no câmbio e nos juros, pressão no câmbio, pressão na inflação, pressão nos juros. Quanto maior os juros, menor é a atratividade da atividade produtiva. E a gente vivenciou isso, quanto que a produção andou. Fechando, quais são os cenários? Mercado de dinheiro, a inflação acelerando, reunião do Copom, vai subir a Selic, vai subir 0,75, já está dito, já está no preço. A quanto vai a Selic? No melhor cenário, 5,5%. No pior cenário, podemos ter uma Selic em 7,5%, 8%, com uma inflação acima de 6%. Mercado de crédito está tendo uma elevação de custos, até pelo aumento do próprio custo do dinheiro, aumento gradativo e seletivo de oferta de crédito e dos prazos, mas a gente vai ter que ver o comportamento da inadimplência, que voltou a crescer por causa dessa segunda onda, aí o crédito fica mais restrito e o custo torna a subir. Mercado de câmbio, o dólar, só esse ano, já subiu 9,75, é a pior moeda de todas as moedas em relação ao dólar e ao real, e em um ano, 9,87 de alta. E, consequentemente, a gente está tendo uma melhora significativa no saldo da balança comercial. Eu acho que o dólar apreciado, não tanto, mas um dólar em torno de 5, com uma taxa Selic em torno de 3, eu até brincava no início do ano passado, que eu queria muito que o Paulo Guedes virasse um Toyotão, é política 4x4, é um juros a 4 e um dólar a 4. Por quê? Um juros a 4 faz o mercado interno crescer, e um dólar a 4 recompõe margem de exportador e faz com que a nossa indústria também fique competitiva. Mas o dólar a 5,30 torna a nossa indústria ainda mais competitiva e os exportadores ficam ainda mais felizes. Mas eu acho que o ponto de equilíbrio de um dólar hoje é na faixa de R$5, pelo que está acontecendo no mundo. Então, é um dólar entre 5 e 5,30. Mercado de capitais. A Bolsa está subindo 52% em um ano, podia estar subindo muito mais. Esse ano ela está no 0 a 0, né? Mas a tendência da Bolsa é de alta. Na hora que liberar o lockdown, a nossa Bolsa vai fazer o que as bolsas europeias, asiáticas e as bolsas americanas já fizeram, estabelecer recordes históricos de alta do índice Bovespa. Isso se não tiver esse estresse político. Comprem fundamentos, nunca cotação. Comprem empresas e não ações. Então, olhem sempre para as empresas, para o setor, para onde que vocês estão entrando. Bom, senhores, era o que eu tinha para dizer e o que eu gosto mais de fazer e que a gente sabe fazer, principalmente quem está ligado à produção, né? Vamos ter coragem e vamos trabalhar. Professora Rita, primeira coisa, muito obrigado, parabéns pela palestra, foi excelente, espero que todos tenham gostado do que ouviram, pelo menos tendo que animar e trabalhar. E agora, está aberto a professora, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, só peço que se identifique o nome e a empresa para a professora responder. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, professora. O Celso aqui do Silene.
Ei, Celso, eu quero agradecer ao Celso, que nós batemos uns papos bons para eu montar esse roteiro dessa apresentação. Então, fica aqui meu agradecimento, Celso. Ok, agradecemos nós, professora. A minha pergunta é se a senhora considera um investimento em criptomoedas pode ser, de forma temporária, né, pode ser um seguro contra a inflação. Pois é, eu cheguei até a mencionar esse mercado de criptomoedas durante a palestra. Eu acho que está para haver uma mudança. Gente, o Banco Central brasileiro, ele está numa velocidade, numa modernidade, que a nossa sociedade, eu acho que ainda não caiu a ficha. O primeiro passo foi o PIX. O segundo passo, que será concluído até o final de 2022, será o Open Banking. E o terceiro passo, a moeda digital. Então, na minha cabeça, como economista, o que eu enxergo? Você não pode permitir que uma moeda digital sem o lastro do governo, ela permaneça, ou ela ganhe um volume de liquidez, como o Bitcoin tem ganho. Por quê? O governo, nos seus níveis, todos os níveis, município, estados e União, ele vive da arrecadação de tributos, então ele vive da arrecadação de impostos. Se você cria um meio de pagamento fora da curva, fora da caixa, você passa a ter um mercado paralelo, concorrendo com a própria fonte de recursos dos estados, dos municípios e da União para tocar a sua vida. Além disso, existe uma coisa muito importante, por isso que eu acho que nós vamos ter um salto aí. Existe uma coisa muito importante que está perdendo cada vez mais a importância, que é a política monetária. O que é a política monetária? É o controle do meio de pagamento para evitar a inflação. Então, a teoria monetarista fala que o volume de dinheiro em circulação na economia, ele tem que ser o suficiente para que aquela produção de bens e serviços seja transacionada. Se você aumenta demais o volume de dinheiro, né, disponível na economia, aí você tem M1, M2, M3, M4, contando cartão de crédito, tudo. Se você aumenta esse meio de pagamento, você está induzindo ao aumento de inflação. Não sei se vocês são jovens, mas não sei se vocês lembram quando o Fernando Henrique colocou em prática o Plano Real, uma das coisas que fizeram com que o Real desse certo foi eles acabaram com o cartão de crédito. Você não podia comprar crédito, exatamente para você diminuir o volume de transações. Então, você vem com uma enxurrada de criptomoedas. Se essas criptomoedas passam a ter aceitação nas economias globais, sejam elas quais forem, elas vão acabar com o Estado, nós vamos virar uma anarquia. Então, o que eu penso é que as criptomoedas virão sob a tutela do Estado. Então, nós vamos ter a criptomoeda do Brasil, mas nada impede que o Itaú, que o Sicoob tenha as suas criptomoedas, mas com um controle por parte do Banco Central, senão vão fechar todos os bancos centrais. E aí acabamos com política monetária, acabamos até com política fiscal. Não vai ter política monetária, nem vai ter política fiscal. Né? Então, esse é o mundo que seria criado se você permitisse que a criptomoeda, que para mim é um meio de pagamento, se tornasse moeda oficial para qualquer transação. Aí é uma anarquia. Aquela mais aceita, como é o caso do Bitcoin, é aquela que deverá ter maior valor. Mas pouco antes da pandemia, isso estava em discussão no BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais. Mas como veio a pandemia, o importante era combater a guerra, né? Ir para o combate. Passada a pandemia, eu acho que isso virá e, repito, temo por quem está posicionado. Eu acho que nós estamos tendo uma bolha no preço dos criptoativos em função de muito dinheiro em circulação, um juro muito baixo e muita gente foi para o criptoativo. E aí sai uma resolução lá, acabou a liquidez, porque o que fez o Bitcoin dar o salto? A Tesla falar que ia aceitar, a Visa falar que ia conversar para ver se aceitava. Mas não é assim. Não é assim que funciona.
Então, nós temos duas grandes questões pela frente. É o imposto, olha só, ao mesmo tempo que os países estão discutindo o imposto em cima das transações eletrônicas, para que o imposto do mundo não vá parar só nos Estados Unidos ou só na China, aí nós estamos falando de Alibaba, nós estamos falando de Facebook, de WhatsApp, então está havendo uma grande conversa global, nós vamos ter que fazer um outro Bretton Woods, vai ter uma reformulação do sistema monetário global que vai acabar com uma modernização do fiscal em nível global. É o que eu estou vendo. Mas muito cuidado com a bolha em preço de criptoativo, porque criptoativo não é moeda, é meio de pagamento, por enquanto. Obrigado, professor. Vou aproveitar, Rita, boa noite aqui aos demais, Carlos Pereira, Foro de Minas. Eu não estou tão tecnológico igual o Celso, viu? Também no curral ainda, Celso. Eu queria aproveitar a sua colocação de milho e soja e vendo, né, esses commodities agrícolas disparando, né, assim, coisa de 50% aí no milho, 90% na soja e arroba de boi rompendo a casa dos 300. Eu estou muito preocupado aí como do setor de lácteos, né, como que o leite está sendo pressionado, né, a nível de território aí brasileiro, para dar lugar a essas grandes culturas aí. O IBGE soltou aí o último censo de produção, a gente vê que concentra muito na região do sul do Brasil, e Minas Gerais começa a ficar numa bola dividida, onde regiões tradicionalmente leiteiras estão dando lugar para a soja e milho, né? A minha preocupação é essa questão, doutora Rita, como que nós vamos conviver produzindo proteínas, né, animais, com esses insumos básicos sendo muito assediados pela China e rompendo as casas históricas de preço aí, né? Onde o produtor está sendo pressionado com custos altos e a gente vê que cada mês que entra pandemia dentro, as indústrias estão perdendo as suas margens em função dos altos preços que tem que pagar. Porque vocês estão entregando no mercado interno, né, e sofrendo o problema Exato. do preço Questão da cambial, commodity. né? Você vende em real, mas paga em dólar, né? Esse que é o grande problema. Eu estava até conversando com o Glauco Montes, não sei quem conhece o Glauco, ele é diretor de commodities da StoneX. A StoneX é uma empresa, uma corretora global. E eu achei interessante, porque eu fui conversar com ele, porque eu ia conversar com vocês, e se vocês toparem, eu até falei com o Celso, eu gostaria até de participar. Porque o que a StoneX me falou? Falou que é engraçado como que em outros mercados o segmento lácteo é tratado de uma forma bem mais incorporada às cadeias produtivas globais. E aqui no Brasil não existe nem sombra, né, nada nesse sentido, né, de criar um mercado de rede, até na própria B3, né, dependendo, né, dos insumos. Bom, mas enfim. E o que ele me disse também, que eu achei interessante, que ele falou que a Itambé, que não sei se está aí presente, que a Itambé era cliente dele, mas era pelo etanol, porque ela estava integrada na cadeia global pelo leite condensado, né? Então, que os produtores de leite e de seus derivados, eles ficam muito à mercê do mercado interno, né? Então, é um negócio complicado mesmo, que eu acho que teria que ser tratado até como política pública, junto ao mapa e ao mercado. No caso, a B3 tem que pensar alguma coisa, porque não é fácil, não. Vocês não têm como proteger, vocês não têm proteção para a margem. Só para não ser prolixo e finalizar aqui, ontem, saiu uma péssima notícia que o governo quer reduzir a participação do biodiesel no diesel, quer cair de 13%, 14% para 10%. A gente aparentemente fala, pô, vai usar menos soja no biodiesel. Só que prejudica muito nós que somos dependentes de uma proteína de farelo de soja, diminui o esmagamento,
vai aumentar com certeza o preço do farelo de soja, vai ter menos oferta, né? Menos esmagamento. Então, a gente sofre muito. Essa colocação sua aí de B3, eu acho que é muito importante mesmo, porque é um dos poucos produtos que não tem mercado futuro, né? A gente tem hoje o mercado na Nova Zelândia. Isso, que vira parâmetro, né? Mas é preocupante. Eu acho que a cadeia tem que preocupar com essa questão desses insumos de produção alto e uma redução. O Brasil, até pouco tempo atrás, tinha 3 milhões de produtores de leite. Hoje está bem reduzido aí. Pois é. E diante desse cenário, você não vê uma perspectiva de aumento de produção por preço, pelo contrário, porque o insumo não incentiva ninguém a produzir leite, e incentiva o cara a produzir soja e milho para exportar, né? E aí é uma questão de Estado. É o que a gente fala do liberalismo. Na hora que tem uma falha de mercado, esse é o papel do Estado. Então, nós estamos vivendo aí uma falha de mercado num segmento extremamente importante, essencial. Então, se tem uma falha de mercado, tem que haver uma política pública para corrigir essa falha. Boa noite. Por favor, Albanês, por favor. Obrigado. Albanês, da Secretaria da Agricultura, parabéns pela apresentação. Eu achei que no cenário futuro, parece que o Covid, ele não está muito bem, vamos dizer assim, ele está como sendo uma coisa controlada ainda este ano, né? Mas algumas projeções, né, sinalizam que só no primeiro semestre do ano que vem nós teremos 70% da população vacinada. Será que o impacto não vai ser maior? Nós estamos sendo otimistas? A senhora mesmo está sendo otimista? Ou eu quero até acreditar e compartilhar desse otimismo, mas, ao mesmo tempo, como empreendedores, como é que fica essa possibilidade também? Olha, eu sou uma pessoa otimista por natureza e tenho verdadeira paixão pela vida. Então, o que tem me deixado um pouco mais confortável é que os países ricos, como o caso dos Estados Unidos, eles compraram muito mais doses do que aquelas que são necessárias para imunizar a população. Além disso, nós estamos vendo que as vacinas estão surgindo, outras vacinas. Ontem deram aquela descoberta do Regeneron, que é um coquetel, né, capaz de amenizar a progressão, né, da Covid e curar a Covid, e esse coquetel pode ser usado para as pessoas que têm, tipo, alergia à vacina, ou o que for. Então, acho que a ciência, ela está caminhando, não na velocidade do vírus, mas ela já pegou, vamos botar que o vírus está numa quinta, a ciência já está na terceira marcha, porque antes você tinha o vírus na quinta marcha e a gente no ponto morto. E essa velocidade de investimento em tecnologia, em vacinas, eu acho que isso vai ser normalizado, inclusive aqui no Brasil, com a fabricação no Butantan, né, e lá em Manguinhos. Então, a Pfizer vai fornecer doses. Então, eu estou com esse certo otimismo, tá? E acredito que os grandes laboratórios que serão essa nossa luz do fim do túnel. Eles querem ganhar dinheiro. Então, eles estão acelerando as descobertas, tanto de medicamentos quanto a disponibilidade de vacinas. A minha pergunta seria no mesmo sentido do Albanês, né? Que durante a apresentação foi falar desse otimismo aí para o próximo trimestre, com o avançar da vacinação, e talvez o ponto de atenção aí para o cenário mais realista, né? Que no ano passado, os setores mais impactados com a pandemia foi o setor de serviços, de eventos, né? E restaurantes, e a gente vê agora, Minas Gerais foi um dos últimos estados a fechar e não teve outra alternativa, né? Nós estamos aí com quase 20 a 30 dias fechado na onda roxa,
E a gente vê que agora o setor de lojistas, né, já começam a ter algum impacto, o setor de shoppings, e até que ponto isso pode frustrar um pouco essa retomada, mesmo após a completa vacinação, né? Ou se essa injeção de dinheiro muito grande no ano passado poupou algum recurso para, no eventual retomada e abertura de tudo, com a vacinação, se a gente mantém esse otimismo aí para o segundo, terceiro trimestre desse ano. Muito obrigado e parabéns aí pela apresentação. Iago, quer dizer, eu estou otimista, mas eu estou pessimista, porque eu falei que o nosso risco é político. Então, não tem nada pior do que um risco político. Não tem nada pior do que o risco político. Porque o risco político, ele tem um componente que foge do controle do desejo maior da sociedade. É o que a gente tem assistido no Brasil ao longo do tempo. Então, muitas vezes, o tempo dos políticos é completamente diferente do tempo da economia. A velocidade de negociação deles é de acordo com o interesse dos partidos, né? E isso tem mudado para melhor. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto, como eu falei aqui, o Bolsonaro, o centrão seria a salvação para andar a pauta política, e pode não ser. Eles já estão passando o preço, né? Então, as coisas não foram na velocidade que ele gostaria. Então, ele está tendo que negociar. E quando negocia, aí atrasa a reforma administrativa, atrasa a reforma tributária. Então, o meu pessimismo hoje, ele está no risco político. E o risco político hoje é tão sério, porque ele pode provocar uma mudança de modelo. A gente nem tem atingido ainda o liberalismo, quer dizer, a diminuição do Estado na economia, e a gente tem um retrocesso para o aumento do papel do Estado na economia. E todo aumento do papel do Estado na economia é uma carga para a sociedade. Para um país que já está com um déficit de 247 bilhões, como é que faz? Né? E teve que gastar na pandemia, nesse orçamento de guerra, 700, e nós vamos ter que pagar, a conta é nossa, o país é nosso, a Belo Horizonte é nossa. Então, tudo isso que está acontecendo na economia será pago pela parcela da população que está na ativa, que está em condições. Agora, quanto mais rápido a atividade econômica voltar, melhor e menor será o sacrifício de quem tem condições de arcar com isso. Né? Mas eu não estou nesse otimismo todo, não. Eu acredito que a velocidade de vacinação será mais rápida do que a gente está pensando, e que nós vamos ter, isso eu acredito por causa do ser humano, nós vamos ter, na hora que falar, sem falar liberou geral, o povo já está liberando, então você imagina na hora que a gente puder voltar a usar aeroportos, ônibus, vai ter uma mobilidade, o povo vai para a praia, vai viajar, vai encontrar, e isso, quando você desloca, você consome, é diferente de você ficar em casa. Então, isso vai trazer uma retomada muito forte por causa do setor de serviços. Tá? Muito bem, muito obrigado. Eu que agradeço. Professora Rita, Josué do Atalate, eu queria ver, assim, no pior cenário, como poderia ser, porque é muito bom quando as coisas dão certo, né? Mas quando elas dão errado, a gente tem que tentar ver esse cenário. Porque, assim, hoje a gente está aplicando a vacina Coronavac, ela, em termos de eficácia, ela é a que tem a menor eficácia com relação a todas as vacinas aplicadas, onde hoje já, com essas inúmeras mutações variantes do vírus, variantes, isso, cogitam até em uma terceira dose. E, paralelo a isso, a gente vem no próprio cenário político, que hoje, eu acredito que todas essas reformas que a senhora citou aí, acho que deve dar uma travada mediante o cenário CPI, porque no Congresso é que eles gostam de CPI. A CPI é um motivo para parar tudo e vira palanque. Então, assim, nós temos um cenário também que esse cenário pode ser freado por esses dois fatores. E nisso, como que a senhora vê essa possibilidade aí futura? Pois é, se a economia não voltar, ou
né, tivemos problema com a vacina. Os próprios chineses, não sei se vocês ficaram sabendo, sábado teve um seminário lá na China, do Centro de Doenças Chinesas, e os chineses admitiram que eles vão ter que arrumar outra vacina, porque as duas vacinas deles, que uma delas é a Coronavac, a eficácia é de 50%, e ponto. E já estão querendo misturar a vacina e reconhecem, os chineses, que a melhor vacina é a da Pfizer, que está com 90% de eficácia, por causa da metodologia que é diferente, né, que é aquele rmDNA, né? Bom, mas enfim. O pior cenário, se ele for construído, ele será construído em breve. Qual que é o pior cenário? CPI, a CPI para a economia, para tudo, e já abre a eleição de 2022. E aí que vem meu receio, porque o Centrão e o PMDB, a gente, historicamente, as coisas que eles mais sabem fazer é negociar, para se manterem no poder. Então, se virarem as metralhadoras todas para o Bolsonaro, o que eu temo é que o Centrão feche com esse grupo aí de centro-esquerda para que haja um retrocesso em tudo. Porque o interesse desse grupo é que essas quadrilhas que foram montadas, esse Estado que foi aparelhado durante anos e anos, que isso permaneça. Toda vez que você tenta modernizar alguma coisa ou simplificar processos via digitalização, o Congresso não vota. O dia que o Congresso se recusou a votar a medida provisória da carteira estudantil, eu falei, que país é esse? Qual o problema do estudante entrar aqui, ó, no computador e fazer a carteira dele? Mas não, existe todo um processo político de DA, de DCE, de não sei o quê, que poderia ser completamente destruído com uma carteira eletrônica. Você quer acabar com o DPVAT, não pode. Você não pode acabar com o DPVAT. Então, qualquer mudança no sentido de desburocratizar e digitalizar o país, ela é emperrada. É um negócio muito triste. Essa medida provisória para que o Brasil ande 20 posições, ela parte do pressuposto de que 60% das importações, nos próximos 2 anos, vão ser feitas todas via digital. Então, isso aí você quebra essa relação entre o público e o privado, que permite a corrupção. Então, o que eu enxergo é que existe uma classe política que encheu as estatais de parente, de tudo, que encheu o governo de apadrinhados. Essa classe não quer deixar o Brasil reformar. Esse é o grande problema. Porque a reforma, ela indica perda de poder dos cargos públicos, perda de poder das indicações, perda de poder nas empresas públicas que se tornarão privadas. Então, esse é o problema. É uma guerra mesmo. Gente, aquele negócio do Lula, até hoje eu não entendi. O cara é condenado. Em segunda instância, todo mundo parou, o país parou. Não, ele não fez nada, está livre. Então, quer dizer, desmoralizaram a Lava Jato, que era uma instituição da sociedade brasileira. Condenaram o Moro, suspeito. O Moro é suspeito e o Lula está livre. O que é certo é errado, o que é errado é certo. Que país é esse? Então, existe toda uma orquestração política para que a gente não ande para frente. Essa é a minha tristeza, esse é o nosso maior risco, esse é o pior cenário. E o pior é que o Centrão está lá, dando as cartas. E se o Centrão resolve falar, não, o Bolsonaro já era. Quem vai ganhar? É fulano, eu viro para cá. Eu vou falar para vocês qual é o maior risco do Brasil hoje. O Paulo Guedes pedir para ir embora. Acabou a nossa credibilidade em 24 horas. Ele pede para ir embora, fura o teto e tchau. Porque o que nos segura com o dólar nesse ponto, com o juro nesse ponto, e ainda com o investimento estrangeiro entrando no Brasil, o que nos segura é a responsabilidade fiscal. Quando o governo Dilma rasgou a responsabilidade fiscal, o Brasil virou casa de mãe Joana. E se a gente fizer isso agora, vira de novo. É a opção pelo populismo. A taxa de juros na Argentina está 40%. A pobreza na Argentina nunca foi tão grande. Por quê?
você cria um Estado gigante com um monte de miserável, vivendo de esmola do Estado. Ou você cria um Estado mínimo, que é a proposta do liberalismo, com um setor produtivo forte, gerando emprego e renda, e alimentando esse Estado para que ele produza bens e serviços coletivos, educação, saúde e segurança. Mas não, o Estado tem que ser inchado, tem que produzir tudo, tem que produzir, bom, enfim. Então, essa é a encruzilhada do Brasil. E durante todos esses anos, todos aqueles governantes deram a mão para o coronelismo e não para a modernidade. Então, a opção de todos os presidentes da República, desde o Sarney, sem exceção, foi manter o Brasil com currais eleitorais. Viramos capitanias hereditárias e cada estado tem seu dono. É só olhar as famílias. Então, infelizmente, essa é a nossa história. E ela pode ser mudada. Tem aí o Partido Novo, tem uma moçada querendo fazer diferente, mas vamos dar conta? Professora Rita, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a participação em nome do Sileng, de todos os associados e diretoria. Muito, muito obrigado pelo tempo, né, que a gente até abusou um pouco mais do tempo da senhora, tá? E nós, os Silengs, também estamos à disposição, tá? Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta, professora Rita? Eu queria também... Oi? Eu posso só fazer um esclarecimento? Sim, por favor. Eu já votei com muita esperança em todos esses partidos. Eu só quero dizer que eu não sou política, eu sou economista. E essa análise que eu estou fazendo é sob o ponto de vista da economia. Sim. Então, eu já votei em todos esses partidos que me decepcionaram, né? Esses partidos antigos. Tá certo? É um desabafo aqui, e a minha leitura, sob o ponto de vista da economia, é que não querem diminuir o papel do Estado em nível federal. E aqui eu aproveito para parabenizar a coragem do governador Zema, que está fazendo um governo fora da curva. Com certeza. O governo do Zema está muito fora da curva. Tem mais alguém querendo falar? Queria agradecer a presença do Nilson, da ABNV, do Fábio Scarcelli, da BIC. Tá? Tivemos também o deputado Antônio Carlos Arantes, que passou por aqui. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa, por favor? Não? Então, agradeço a presença de todos. Obrigada, Andréia. Andréia também agradece. Obrigado. Parabéns, professora. Obrigado. Gente, uma boa noite, muito obrigada. E eu sou uma economista liberal. E ponto. Um abraço. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns, Guilherme. Todo aí. Boa noite a todos.